Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais, trazendo para vocês agora mais um super tutorial que foi muito pedido aqui no canal, que é o Iorite lá do Demon Slayer, beleza? Dessa vez eu quis trazer também um tutorial diferente aqui para vocês, que é um personagem de costas, tá? Então vamos ver aqui como é que vai ser esse tutorial aqui. Então vai ter muita dica bacana para vocês. Não esquece que esses vídeos eles dão muito trabalho de fazer, então deixa like aí, tá? Deixa muito like aí, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, beleza? E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Assiste o vídeo aí, vê se você vai gostar. Se curtir, se inscreve no canal que vai vir muito mais e já tem muitos vídeos legais aí pra você. Lembrando que tem a parte 2 também, que eu ensino a coloração, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então só ir lá nos comentários que você vai ver. Então vamos lá agora pro nosso tutorial. E bora lá, moçada, começar aqui o nosso desenho do Iorite. Seguinte, moçada, que eu vou usar uma folha no tamanho A5. Eu vou começar com um círculo aqui inicial bem na parte de cima da folha, que vai ter cerca de 3 centímetros para vocês. Eu faço esse círculo aqui já para me ajudar a começar a fazer a base do personagem. Como eu falei para vocês aí, né? Hoje é um desenho diferentaço, tá? É um desenho quando a gente vai fazer agora um personagem de costas. Nunca ensinei aqui no canal a desenhar personagens de costas, tá? Então eu vou usar esse personagem aqui do Demon Slayer justamente para fazer esse tutorial e, claro, né? O tutorial do próprio personagem, tá? Então aqui você tem muito a ganhar, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, depois que eu faço toda a partezinha do círculo, né, eu mostro a medição aí para vocês, eu vou demarcar uma base do rosto e do pescoço aqui nessa lateral, tá? Aqui a gente não vai trabalhar aquelas demarcações que eu faço sobre o rosto dos personagens, quem acompanha o canal aí já sabe disso, beleza? Em seguida eu venho aqui e defino também a base da orelha. Aqui tem um segredinho para essa base da orelha, né? A gente vai fazer ela pelas costas, né? Então ela é diferente, tá? Ela tem uma partezinha bem curvadinha. A gente olhando as orelhas pelas costas, né? A gente vê uma curvinha, tipo uma curvinha como se fosse um S, né? Bem aberto, tá? E faz outra por trás para não fechar e fecha ali a partezinha do ouvido dele também, que vai mostrar a parte de trás onde fica o ouvido dele, tá? Então aí a orelha tá feitinha para vocês. E lembrando também que ele tem aquele brinco, né? Aqueles brincos lá que o Tanjiro usa, tá? Então é o mesmo estilo de brincos, tá? Então eu vou fazer aqui também. Porém, os brincos a gente tá vendo pelas costas, né? Ele não é demarcado nessa parte das costas aqui, tá? Então eu vou deixar ele nesse estilo. Em seguida eu vou definir a base do cabelo dele. Aqui é uma parte muito importante para o desenho, tá? Seguinte, a gente sabe que ele tem muito cabelo aqui nessa parte de trás, né? Ele tem um rabo de cavalo bem grandão, né? Nessa parte do cabelo. Porém, a gente vai demarcar aqui essa partezinha completa do cabelo, tá? A gente vai fechar e depois vai vir desenhando as outras partes do rabo de cavalo. Porém, eu não vou continuar. Eu vou deixar somente demarcado a parte de cima, porque eu preciso primeiro definir a parte do corpo dele. E veja que eu cresci também sobre a parte da cabeça, né? Quando eu desenhei o cabelo, justamente porque na hora que você vai desenhar o cabelo, ele tem o relevo, né? Então aquele primeiro círculo é como se o personagem fosse careca e agora a gente deu um relevo à cabeça dele, tá? Agora que vem a técnica insana para a gente desenhar os personagens de costas, tá? Aqui já é uma basezinha que vai deixar seu desenho completão, que é usar o famoso esboço manequim, que eu uso muito esse esboço nos meus desenhos. E uma coisa bem interessante é que eu ensino muito detalhadamente sobre esse esboço. Eu ensino você pegar o próprio personagem, o próprio desenho e tirar o esboço manequim dele lá no meu treinamento online, cara. Então se você quiser me dar uma chance de ser seu professor, pode ter certeza que lá nesse
treinamento online você vai aprender a desenhar tudo do zero e coloração também do básico ao avançado, junto com outros bônus super bacana para você. É só clicar aí no link da descrição no comentário fixado e lá conhecer e me dar essa oportunidade aí de te ensinar várias coisas, beleza? Então veja só, já fiz o esboço manequim, veja que não foi tão caprichado, não fiz o outro braço dele também, né, só um braço, justamente porque a gente vai trabalhar muita roupa no personagem. Então nessa questão aqui, nesse quesito, não havia necessidade de desenhar o personagem completo, né, a parte das pernas e tal, eu só fiz a parte do corpo mesmo aqui e a parte do braço, desse braço aqui que ele segura a espada, né, que no caso aqui é o braço direito dele, tá? Aqui agora eu vou poder detalhar já a parte dos cabelos dele aqui, eu já faço todos os detalhezinhos pela parte de cima do cabelo e também tem a franja dele aqui na frente. Ele tem duas franjas, né, bem grandonas, só que como a gente tá vendo por esse ângulo, vai mostrar apenas uma franja, tá? E agora aqui vai entrar uma técnica muito bacana para vocês. Eu vou começar a fazer a parte do tecido aqui nessa parte do pescoço, porém eu não vou continuar, eu vou deixar aqui onde tá mesmo, tá? E essa partezinha do pescoço é o seguinte, galera, a gente vai descer lá agora para a parte da mão, tá? Então deixa esse detalhe do pescoço, do ombro aí feito e desce lá para a parte da mão. Vamos finalizar a mão primeiro, já que a gente já tem a medida, tá? Porque depois vai ser melhor, mais fácil fazer o tecido aqui no desenho, certo? Então eu vou desenhar a base da espada aqui dele, né? O cabo. Ele vai estar a gente desenha, ó, pode fazer passando pela mão, tá? Veja que eu fiz o desenho da mão e eu faço passando pela mão. Por quê? É como se a gente tivesse visto a mão assim de forma transparente, né? A gente tá vendo uma mão transparente, então a gente conseguir enxergar o restante, né, do desenho da espada, tá? Então assim que eu faço toda essa parte do cabo da espada, eu faço os dedos também. De última hora eu decidi fazer o último dedo aqui, o dedo indicador dele, né, assim voltado para baixo também, tá? Então eu faço esse dedo indicador meio que soltinho, né? E aí eu faço toda essa partezinha, essa base completa. E agora eu posso desenhar o restante da espada, colocando aquela outra base dela que fica entre a lâmina e o cabo, e também a lâmina da espada, que vai ser um pouco parecida com a do Rengoku, né? Quem lembra aí da espada do Rengoku sabe que ele tem tipo um estilo chamas na espada, tá? Então essa espada do Yoroichi também vai ficar assim, tá? Yorichi, né? Vai ficar assim também, beleza? Então eu faço também os últimos detalhes aqui na parte do cabo da espada dele, tá? Agora podemos partir aqui para essa parte do tecido dele, ó, veja que vai acabar bem próximo ao pulso dele, então vou fazer várias ondulações da roupa. Agora lembrando, né, a gente vai trabalhar tecido, vai ter muito volume essa roupa de samurai que eles usam, né, tem muito volume, tá, e muitas dobras, tá, muitas curvas. Justamente por isso, pela roupa ter muito volume, a gente vai trabalhar traços de curvas, traços de dobras por ela, tá? Porque elas ficam bem folgadas no personagem. Então veja que através daquele primeiro esboço manequim que eu fiz aí para vocês, dá para ver todos os detalhes certinho aqui do desenho e fazer tranquilamente aí, ó, colocando todas as partezinhas de tecido aí pra gente, tá? Então veja que eu já trabalhei o tecido da parte do braço, a parte da costa, das costas dele aqui, bem onde vai pegar a cintura, né? Onde a gente imaginou que seria a cintura do personagem. A gente vai desenhar uma dobra também, que na parte de baixo do tecido já vai gerar uma outra dobra, né? Como se estivesse ventando assim na hora. Então ele vai gerar essas curvas assim, imitando, né? Como se o vento estivesse passando pelo tecido, tá? Em seguida eu vou para o outro braço também lá, já colocando outras dobras também necessárias aqui no desenho. Veja que basicamente
as dobras elas acontecem nas partes de curvatura do corpo, né? Por exemplo, na parte do cotovelo eu desenho as curvas também de dobra aqui da roupa, e na parte da cintura eu fiz curvas também de dobras da roupa, tá vendo? Então assim a gente consegue um aspecto melhorado no desenho para deixar ele bem bonitão mesmo e bem detalhado aí com todas essas dobras de roupa. E o vídeo tá aí para vocês, né? Tá tudo certinho aí para vocês. Agora a gente pode continuar também essa parte do cabelo dele, tá? O cabelo dele não é tão complicado, embora pareça complicado, né? Mas é o seguinte, ó, tem uma técnica bacana para você desenhar o cabelo dele. É fazer as mechas separadas. Por mais que isso aqui seja uma mecha só, né, todo completo, é um rabo de cavalo aqui nele, a gente vai meio que simular as mechas separadas. E lembrando que o traço do Demon Slayer, ele tem aquele traço pontiagudo e também é um traço que ele trabalha muitas pontas pelas curvas, né? Toda curvinha ela tem um aspecto pontiagudo, né? Como se fosse alguma coisa quebrado no traço, né? Então a gente trabalha muito isso nessa parte do cabelo aqui do personagem também, tá? E por fim vamos terminar essa parte de baixo aqui dele, né, da roupa, que é só completar ali no canto, fazendo as outras curvas também. E vamos completar finalmente a parte final aqui dele, dessa roupa, do tecido dele, que tá na parte do corpo dele, tá? E assim, ó, lembra que eu tô fazendo aqui e eu tô apagando algumas partes, né? Eu esqueci até de avisar aí no início, cara. Eu vou fazendo e apagando porque assim vai ficar melhor para você, tá? Inclusive eu apaguei um pouquinho também a parte do esboço lá no início. E essa borracha que eu usei para apagar, né? Que eu deixei o esboço clarinho, eu chamo ela de borracha limpa tipos, tá? Que é justamente a borracha que a gente vai usar agora para poder fazer a nossa line art, a line art desenho, para deixar ele todo clarinho, tá? Então passa essa limpa tipos aí pelo desenho, deixa ele todo clarinho, certo? E agora eu posso vir para fazer a line art completa do desenho. Aqui eu estou usando uma canetinha da marca Staedtler com a ponta 0,5, certo? Se você vai pensar em comprar alguma canetinha, algum marcador assim para você poder fazer seus contornos, né? Cara, os que eu mais indico são esses da Staedtler ou da Unipin, e as pontas mais indicadas são a 0,5 e a 0,3, tá? Elas são as mais usadas aí, beleza? Então aí fica a minha dica para você. E para fazer essa line art é o seguinte, eu vou contornar basicamente todo o desenho. Veja que eu faço um contorno simples por ele todo, né? E depois que eu faço todo esse contorno simples, eu vou engrossar algumas partes no traço. Eu vou fazer aquele quebradinho, né? Aquele traço quebradinho que é do próprio traço do anime, tá? Que é um traço ótimo, cara. Eu gosto demais. Para mim um dos melhores traços de anime é esse do Demon Slayer, cara. Então eu vou fazer assim, ó. Depois que eu contorno tudo, eu vou colocando esses aspectos, né? Como se fosse o traço ficando mais grosso em algumas partes e mais fino em outras partes, tá? E assim nós ficamos com o tutorial de hoje aí. Então, cara, eu espero que você tenha curtido esse tutorial. Como eu falei, é um tutorial bem diferente, né? Tutorial desenhando personagem de costas. Não só o Yorite, vai servir para qualquer outro personagem que você for desenhar, né? Então aí tá as dicas para você. Espero que você tenha curtido. Mano, deixa aí like, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, tá? Eu tenho certeza que a gente consegue bater essa meta com a sua ajuda, beleza? Então vamos aguardar a parte 2 que eu vou ensinar a colorir, vai ficar no primeiro comentário fixado. Valeu e até a próxima.